Emergência 90 está no ar e no programa de hoje você vai ver uma entrevista com o recentemente eleito deputado federal, Capitão Augusto. Em Itaquaquecetuba, mais uma ação solidária. As crianças da comunidade foram recebidas no quartel da Polícia Militar. Se alimentaram, brincaram bastante e ainda ganharam presentes. E ainda, você acompanha o treinamento policial para jornalistas. O que eles aprenderam e que impressão tiveram. Tudo isso e muito mais no Emergência 90, que começa agora. Olá, muito obrigado por sua companhia. O nosso compromisso é com você. O programa Emergência 90 é postado no site da Polícia Militar. Anote o endereço www.policiamilitar.sp.gov.br. Você nos assiste também em nossa página no YouTube, www.youtube.com/programa E190. E quando você tiver uma sugestão, também não esqueça o nosso endereço eletrônico, emergência190@policiamilitar.sp.gov.br. Nas últimas eleições, alguns representantes das Forças Armadas e das polícias foram eleitos. Aqui em São Paulo, só da Polícia Militar, foram eleitos deputados federais, o Major Olímpio Gomes e o Capitão Augusto. Já para deputados estaduais, eleitos os coronéis Camilo, Telhada e Edson Ferrarini. Nós conversamos com eles para trazer a você as propostas e o que pretendem os deputados representantes da segurança. Você fica agora com entrevista com o Capitão Augusto. Ele esteve na capital paulista e não escapou da nossa equipe. Veja como foi. Bom, a minha eleição basicamente se deu em cima de duas instituições. A instituição da minha região, digamos assim, e a instituição policial militar. Mas a minha base é a Polícia Militar. Tanto é que a maior quantidade de votos foi de policiais militares. Não foi nem da questão de um público votado para dar segurança, e sim um voto mais classista mesmo, voto de policiais militares que entenderam a necessidade da Polícia Militar eleger seus representantes para o Congresso Nacional. Então, eu me considero um deputado eleito e assim serei da classe policial militar de São Paulo. Então, nós vemos nessa PEC 51 uma grande ameaça para a instituição policial militar. E o que nós vemos, o que eu percebo, conversando com políticos, deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidentes de partidos, é que, primeiro, há um ranço muito grande no pessoal do período do regime militar, do pessoal de esquerda contra a Polícia Militar. Altamente tendencioso, realmente uma vontade de acabar com a instituição policial militar. E, em segundo plano, nós vemos também da questão do interesse que eles têm de quebrar, digamos, essa força, essa hegemonia da Polícia Militar hoje que compete com exclusividade o policiamento ostensivo, preventivo e a repressão imediata. Então nós percebemos claramente realmente esse intuito, essa intenção da municipalização da segurança pública. E obviamente que com isso traria para nós um precedente péssimo, ruim, como instituição, que estaria num processo realmente das chamadas polícias territoriais, como eles gostam de chamar, que seria, na realidade, uma guarda municipal com poder de polícia total. Ainda recentemente, durante o período eleitoral, foi aprovado o poder de polícia para as guardas municipais, por enquanto afeto as áreas restritas à sua competência constitucional, que é a questão da segurança de patrimônio público municipal. Mas nós estamos vendo que isso já transcendeu. Então, a intenção do Congresso hoje, dos políticos, em sua grande parte, é de estender um poder de polícia pleno para as guardas municipais, que vai acabar assumindo realmente as funções da Polícia Militar. E nós notamos também que, no meio de políticos, a fatura, digamos assim, da segurança pública acabou sobrando para a Polícia Militar. Então, primeiro, nós não combatemos as causas da criminalidade, nós combatemos os efeitos da criminalidade. Na verdade, sofremos os efeitos da criminalidade. Então, você vê nenhum projeto que realmente busque fechar essa torneira que nós estamos enxugando. A questão de projetos para acabar com a sensação de impunidade, leis brandas, acelerar o processo judiciário, melhorar o processo investigativo que elucida somente 2% dos casos,
melhorar o sistema carcerário, que acaba não recuperando, não recupera nem, aliás, 92% dos presos são reincidentes no crime, a facilidade de contrabando de armas e de drogas que nós temos na fronteira seca do Brasil. Então nós vemos vários problemas que são a causa da criminalidade e não vemos nenhum projeto nessa área. Então, digamos que a fatura do problema da segurança pública, das 56 mil mortes violentas que nós temos no Brasil, sobrou única e exclusivamente para a Polícia Militar. Então, estão prevendo a extinção da Polícia Militar como se isso fosse resolver o problema. Na realidade, eu não tenho dúvida nenhuma que para toda a sociedade isso aí vai agravar e muito a questão de segurança pública no Brasil. Então, primeiro que eles não estão fazendo nenhum projeto para migrar os policiais militares para as guardas municipais. Eles simplesmente não querem nenhuma formação militar no seu corpo municipal, no seu corpo da polícia territorial. Então, eles partem do princípio que o militarismo é ruim. Na realidade, o militarismo é o que mantém a ordem, a disciplina, que faz com que nós temos um controle das polícias, dos policiais militares do Brasil, nossos regulamentos, nossos regimentos, permitem isso aí, até os dados são favoráveis a nós. Vê a quantidade de ocorrências que nós atendemos no Brasil. A Polícia Militar é o único e o maior braço ostensivo do Estado. É aquele que a comunidade, através do telefone 90 ou através de um simples aceno de mão, já tem acesso direto ao Estado. Então, e sem contar também que 80% das nossas ocorrências são de cunho social, do policiamento ostensivo. E não se limita somente ao policiamento ostensivo. Temos outras áreas, né? A bombeira, a polícia rodoviária, a polícia ambiental, o policiamento de choque, a cavalaria, o canil, o grupamento aéreo e tantas outras unidades que compõem a Polícia Militar. Então, isso é uma conduta típica do pessoal de esquerda, que vitimiza o marginal. Então, eles realmente consideram e acreditam que o marginal é uma vítima da sociedade capitalista. Devido a isso, eles acabam criando mecanismos para tentar recuperar esse preso a qualquer custo. Mas o custo hoje está sendo muito alto para a sociedade, porque são leis cada vez deixando mais brandas as penas, dando mais benefícios, desde visitas íntimas, indultos, progressão da pena e por aí vai. Então, nós vemos que isso aí está no caminho errado. Não está surtindo o efeito, o resultado. Eu sou de uma política mais dura, mais segregadora, com o foco no cidadão de bem, assim como é nos Estados Unidos. Então, se nós vemos que o preso é contumaz, cometeu um crime hediondo, cometeu estupro seguido de morte, sequestro seguido de mortes, crimes violentos, ele tem que ser segregado da sociedade para que ele não volte a fazer novas vítimas na sociedade. E hoje o Congresso está na contramão do que a sociedade espera. Todo mundo está aguardando realmente que se apresente leis mais duras, mais severas, mais rigorosas para conter esse avanço da criminalidade, do crime organizado, do tráfico de drogas. E o Congresso cada vez mais apresentando projetos que ameniza, atenua os crimes cometidos pelos marginais. Nós temos o RTP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, que antigamente era o IRETP, né, que é a Indenização por Regime Especial de Trabalho Policial, que sequer incidia na contribuição do imposto de renda. Devido a esse IRTP, que na época realmente dobrava o nosso salário, que era uma compensação pelas condições extravagantes que nós trabalhamos, a insalubridade, a periculosidade, o trabalho noturno, a questão do estresse do serviço, e uma série de outros, digamos, impedimentos que nós temos, políticos, plano de chamada e por aí vai. Ele, na época que foi instituído, ele realmente compensava, porque ele dobrava o salário. Até chegou a ser 300% do valor do padrão nosso. Mas no transcorrer dos anos, o que era indenizatório incorporou-se ao salário como se fosse um salário comum. Então, quando nós comparamos o nosso salário dos policiais militares com outras categorias da área da educação, da área da saúde, da área da administração, qualquer outro servidor público comum, nós estamos vendo que nós trabalhamos uma jornada de trabalho muito maior que qualquer cidadão, trabalhamos no mínimo 200 horas mensais, porque a jornada de trabalho nosso básica é 12h24, 12h48, que dão 15 escalas de 12 horas, que já dão a soma de 180 horas. Depois nós temos depoimento de fórum, depoimento de delegacia em horário de folga, nós temos ocorrências que ultrapassam o horário de serviço, temos reuniões, temos escalas extras e por aí vai. Então hoje nenhum policial militar do Estado de São Paulo trabalha menos que 200 horas. Sem contar que nos municípios menores o Corpo de Bombeiro faz um regime de escala de 24/48, que já inicia-se o mês com 240 horas trabalhadas, o que é um absurdo. Lembrando que os servidores públicos do Estado de São Paulo têm uma limitação de 160 horas mensais e várias categorias já conseguiram o direito de trabalhar apenas 120 horas em decorrência da sua função.
Então, são direitos trabalhistas que nós temos e temos que começar a reivindicar. Ou tem que haver uma compensação salarial, ou tem que haver uma melhora nas condições de trabalho. Talvez por isso que não seja à toa que a expectativa de vida do policial militar seja de 10 anos a menos de qualquer cidadão comum. Então, o Partido Militar ele começou a sua criação em 2006, quando eu comecei já a notar que um deputado federal ele é muito dependente do partido. É o partido que vai determinar o que ele vai falar no rádio e na TV, o tempo que ele vai ter no rádio e na TV, os projetos que eles vão aprovar no Congresso Nacional. Então, desde 2006, eu já venho trabalhando e estudando como que a gente poderia estar criando um próprio partido. Porque hoje a força realmente está no partido. A cadeira do deputado pertence ao partido. Ele sequer pode sair do partido porque vai correr o risco de perder a sua cadeira. Então, nós iniciamos o estudo em 2006, em 2010 resolvi colocar em prática. Então, o primeiro grande problema que nós tivemos foi com a questão do nome militar, ou do porquê militar, que as pessoas já começaram a falar que iam nos associar a um período de ditadura, ia ter uma certa rejeição, uma grande rejeição até por parte da comunidade. Então, primeiro que eu discordo disso aí. Os militares hoje, não segundo eu falo, mas segundo o Instituto Getúlio Vargas, Datafolha e Ibope, no ranking das instituições que eles fazem anualmente. O militar é a instituição mais confiável e respeitada no Brasil, com 62% de aprovação. Em segundo lugar, título de curiosidade, vem a Igreja Católica, com 58%. Então, num país eminentemente cristão, de maioria católica, os militares, apesar do massacre da mídia, ainda são a instituição mais respeitada e confiável no Brasil. Então, não haveria por que esconder e ter vergonha do nome militar. Outra questão também, dessa questão de se associar a um período de ditadura. Primeiro que não houve ditadura no Brasil. A ditadura pressupõe o poder concentrado na mão de uma pessoa só, não há alternância de poder, fecha-se o Congresso Nacional, fecha o Judiciário e ele que comanda o país sozinho. No Brasil houve uma alternância de poder, manteve-se aberto o Judiciário, manteve-se aberto o Congresso Nacional e até a imprensa tinha liberdade, desde que não fosse para enaltecer o regime comunista que queriam implantar na época. Aquilo sim era uma ditadura. Então nós tivemos no Brasil um regime militar que é bem diferente. E o Partido Militar, então, iniciou-se já deixando bem claro que não é um partido exclusivo de militares. É um partido que tem os valores que nós militares temos na caserna. Patriotismo, civismo, a disciplina, a hierarquia, a honra, a moral, a ética, a honestidade, coragem, a vontade de servir. Nós somos a única categoria que temos o pacto do sangue, doamos até a própria vida para pessoas que sequer conhecemos. Então, todos que comungam desses mesmos valores que nós temos na caserna são muito bem-vindos no Partido Militar. Não fazemos distinção nenhuma do militar e do civil, mesmo porque se nós fizéssemos, já seria um partido classista, antidemocrático e preconceituoso. Nós temos muito mais para estar oferecendo para o Brasil em todos os aspectos, na área de segurança, na área da educação, da saúde, na questão dos nossos projetos, do crescimento do Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, o Partido Militar vai ser a grande força da nossa instituição, da Polícia Militar, no Brasil e no Congresso Nacional. Então, o partido hoje, ele conta com 27 diretórios estaduais, mais de 1.100 diretórios municipais, já cumprimos todas as exigências do TSE, temos inclusive o CNPJ, coisa que muitos partidos que estão na mídia aí sequer têm, e a última coisa que falta para nós é a coleta de fichas de apoiamento, que é um abaixo-assinado de concordância da criação do partido. São necessários hoje no Brasil 480 mil fichas. Nós temos aproximadamente 350, 360 mil fichas já assinadas. Então, nós pedimos, todos podem assinar essa ficha, qualquer eleitor, pessoas filiadas a outro partido, policiais militares da ativa, menores desde que sejam eleitores, qualquer eleitor pode assinar a ficha de apoiamento, que nada mais é que um abaixo-assinado de concordância na criação do partido. Nós vamos agora para um rápido break e no próximo bloco você vai ver. Polícia Militar promove ação solidária às crianças da comunidade de Itaquaquecetuba e o treinamento de tiro policial para jornalistas. Não saia daí, a gente volta já já.